presença. Daí, para você dar esse confere, né? Sabe? Beleza. Tá bom? Em quem tá, quem não tá. Enfim, boa noite para todo mundo. A gente já iniciou a gravação. Nosso segundo encontro hoje, né? Para quem não veio ontem, né? Quem tá pela primeira vez, meu nome é Júlio Zandonadi, eu sou professor do Instituto Federal de Cubatão, tá? Da área de Geografia. Aqui é um curso organizado por mim e pela Vitória Barca, eu vou falar só. Mas é Vitória Maria Barreto Barca, que ela é bolsista de extensão do curso, tá? Então vai estar eu e ela trabalhando aqui, mas assim, a gente não está fazendo um curso fechado de só a gente falar, vocês ouvirem, não, a gente, vocês podem aí clicarem, né? Tem a ferramentinha para levantar a mão, para falar também, para opinar, né? Quem já leu o livro também, colocar o seu ponto de vista, que tem muito aqui de interpretação minha e da Vitória, né? Que a gente fez uma leitura, nós dois lemos juntos e debatemos o livro, tá? Então, fica à vontade para participar, para a gente fazer uma coisa assim que não seja marcado por um academicismo, vamos dizer assim, como se fosse um monólogo, né? A gente tentar fazer algo mais amplo. Né? Mas, assim, interessante e gostoso fazer o tempo passar mais rápido, até. Hoje, é o seguinte, a gente vai assim, praticamente começar a abordar a tese do Gessé. Porque ontem, ao falar do racismo dos intelectuais, fazer a crítica, trazer a introdução à crítica da obra do Sérgio Buarque de Holanda e da obra do Gilberto Freire, principalmente o Raízes do Brasil e o Casagrande Senzala, o Gessé está ali justificando o porquê ele está escrevendo esse livro aqui. Ele vai falar assim, ó, ali ontem, o que ele disse? A síntese. Ó, eu tenho que escrever esse livro aqui porque os intelectuais que escreveram sobre o Brasil e essa interpretação deles, que é hegemônica, é dominante, tanto nas universidades, como na mídia, como no senso comum, essa interpretação é conservadora. Ela não dá conta de explicar o que é o Brasil mesmo. Por quê? Porque ela exclui a escravidão, não leva em consideração a escravidão. Eu vou fazer algo novo e vou incluir a escravidão. Não é algo tão novo assim, porque o Florestan também faz isso. Tanto que no próximo capítulo ele vai citar muito do Florestan. Mas assim, a grande, vamos dizer assim, sacada do Gessé é a escrita dele. Tá? Se você pegar um livro do Florestan e vamos ler o Florestan, pô, a escrita do Florestan é uma escrita assim que vai que não atinge o público geral, né? Ela exige, ele é bem amarrado, né? Você é bem demorada a leitura. Não que nós não sejamos capazes de ler o Florestan, lógico que a gente, se o Florestan escreveu e a gente só tem que ler e interpretar, a gente é capaz de entender, né? Esse tem que ser o desafio. Mas o Gessé ele traz uma escrita muito, como diria alguns professores meus antigos, muito palatável, sabe? Que é muito fácil de mastigar e de você já digerir e levar para frente. O Gessé ele escreve muito bem, né? É muito acessível a leitura dele, a escrita dele, tá? E hoje, praticamente, ele começa a tese dele, que ele vai falar assim, pô, é, como que foi construído o Brasil? O porquê que o Brasil é isso que a gente está vivendo? E por isso que ele chama esse capítulo de assim, a escravidão é nosso berço.
né? A escravidão é o que vai explicar o Brasil. Ele coloca. Aí, já no desse capítulo, que é ali na 38 e tal, que ele vai dar uma voltada, né? Ele volta no que ele falou na introdução da obra e vai fazendo uma crítica da ideia dominante do Brasil, que é o viralatismo, né? E de que o brasileiro é corrupto. Eu lembrei de uma afirmação muito assim, que eu ouvi muito na minha infância e juventude, que, que era assim, ai, como que era? Eu lembrei hoje e falei, eu vou até citar se tiver, que, que falava que o Brasil não tinha jeito, que a política no Brasil não tinha jeito, porque vieram só os bandidos de Portugal, né? Então a gente tinha essa herança de corrupção de Portugal, né? Uma herança Eu ouvi muito isso nas aulas de história do lusitana, Fundamental. que só veio Demais. bandidos e Tava corruptos lembrando para esses cá, dias por também. isso o nosso destino é só corrupto. Ah, isso, sabe? E daí lendo o Gessé, e ontem até falando na aula, eu falei assim, puxa vida, é muito isso, né? É, é, é o pensamento vira-lata, que a gente não é capaz de construir uma nação, de construir, de ser soberano sobre um território, né? Que, que a gente é corrupto na nossa essência e sempre vai ser. Não tem como solucionar isso. Enfim, isso basicamente é um discurso que, que o GC afirma que é um discurso para jogar um, um cobertor em cima da verdade, né? E ficar reproduzindo comum aí que vai, vamos dizer assim, sempre privilegiar as classes dominantes e as políticas neoliberais, né? Não sei o que lá, não sei o que lá, né? Eu lembrei muito disso hoje, esse negócio do capital privado que funciona, porque eu fiquei uma hora sem internet hoje, caiu a internet, fiquei uma hora. Eu falei assim, o capital privado vai fazer com que eu não consiga entrar para dar o curso. É uma, é só para fazer uma contraposição, né? Enfim, e o Gessé vai falar que você tem, historicamente no Brasil, a construção aí, uma teoria sobre o Brasil, né, que é uma teoria racista. Por que racista? Porque ela vai falar mal do negro, né? Não, ela não vai falar mal do negro. Ela simplesmente vai ignorar a existência. Ela vai ignorar a existência da escravidão. A teoria sobre o Brasil. E conservador, a hierarquia social, que ele vai desenvolver nesse capítulo, que ele vai falar do patriarcado, né? Do homem branco, senhor das terras e por aí vai. Tá? Esse no topo e os demais, vamos dizer assim, na base da pirâmide brasileira. Tá? E aí você vai ter alguma estratificação nessa pirâmide, em que você vai ter uma classe média e a ralé brasileira. A ralé brasileira formada pelos ex-escravos. Tá? Enfim, o que o Gessé ele quer falar, né, ao longo do livro, e ele já vai dar o pontapé no início desse capítulo, é que tanto a nossa família, o núcleo familiar nosso, a economia do país, a política do país, o sistema de justiça do país, todo ele é baseado e pautado na escravidão, na estrutura escravocrata.
em que você tem um senhor, esse senhor branco e homem, importante ressaltar isso, ele vai ser o dono da verdade, né? Ele vai ser o detentor da verdade absoluta e vai ser quem vai dominar, vamos dizer assim, ter o monopólio dos privilégios na sociedade brasileira. Isso não é difícil da gente identificar, né? Eu não sei como vocês, como é no cotidiano de vocês, mas eu venho de uma família do interior de São Paulo, de imigrantes, tal, e essa estrutura patriarcal sempre foi muito presente em casa, nas casas de parentes, de familiares, tal, em que o homem ele era isento de algum serviço, dos serviços domésticos, né? E ele tinha a palavra final de tudo. Né? Ah, não sei o que lá, fala com seu pai. Não sei o que lá, fala com seu pai. Ele é a figura paterna que praticamente menos ficava em casa era o que decidia tudo sobre a casa. Era muito, isso é muito evidente. Né? E se você for pensar na economia, os grandes capitais nacionais assim, no Brasil, né, as grandes empresas brasileiras, elas sempre vai ter a figura lá do homem branco. Né? Hoje, assim, a gente tem um pouquinho, algumas mudanças, né? Porque as mudanças que a gente tem, no caso brasileiro, a gente não pode deixar isso passar, que é do caso do Magazine Luiza, né? Que a gente tem uma mulher e uma mulher não branca, né? Como uma liderança. Acho que por isso que ela tem uma penetração muito, mesmo sendo uma, uma, uma representante do capital, né? Ela tem uma penetração muito grande na esquerda brasileira, né? Eu acho que vem muito disso, por não estar simbolizando o patriarcado, né? Você tem uma ruptura aí com o patriarcado brasileiro. Né? Na política, isso também é muito visível, né? Tão visível que se a gente for fazer uma análise da distribuição dos deputados no Brasil, vocês vão ver que a maioria são homens, formados por homens e brancos. Né? Quando a gente tem uma mulher na presidência da República, a gente teve um golpe de retirada de derrubada do governo dessa mulher, mas assim, o interessante é o pré-golpe, né? O pré-golpe é mais interessante do que propriamente o golpe, porque o pré-golpe ele não vem acompanhado de falas que desqualifiquem o governo dela, né? Mas sim falas que desqualifiquem ela como mulher, né? Como assim, como é que era? Os apelidos, né? É, que falava da inteligência dela, né? Que ela não era inteligente. Daí você tinha nomes como vaca, né? Você ia escutando os nomes, né? Não sei, vaca, só nomes pejorativos assim, por ela ser mulher e não falando da política que estava sendo realizada. Era muitos pré-golpes, sabe? Para a gente entender um pouquinho isso. Tá travando minha fala? Travando. Bem, a culpa é aqui no caso da Claro, Claro Net. O capital privado não é eficiente, a internet privada não é eficiente. Olha aí, a gente já tem uma contradição acontecendo aqui ao vivo, né? Que a gente sempre fala que o privado é mais eficiente que o público, não está sendo agora. A internet está travando. Né? E aí você tem também um sistema de justiça no Brasil que é muito facilmente visível, tanto a questão racial, que se a gente for ver os ministros da Suprema Corte do Brasil,
para contar nos dedos, em uma mão, eu acho que não precisa nem de uma mão. Você pode ter só um dedo só para contar a quantidade de ministros negros que a gente teve na história, né, da Suprema Corte do STF no Brasil, e também a quantidade de mulheres. A quantidade de mulheres como ministras da Suprema Corte, você também pode contar, é uma mão para você contar na história ao longo da história do Brasil. Praticamente a Suprema Corte do Brasil foi ocupada, eu digo a Suprema Corte porque é a decisão máxima da justiça no Brasil, ocupada por homens brancos. Né? Então isso vai meio que mostrando, né, dando razão para o que o GC está tratando, né? Que a gente ainda vive uma estrutura que guarda muitas semelhanças, muitas marcas do escravismo, né? Do Brasil colonial, do Brasil escravocrata, do Brasil patriarcal, né? Tá muito ainda nas nossas raízes. E não é fácil rompê-las, né? Às vezes a gente acha, né, que é fácil rompê-las, tal. Eu digo isso porque assim, você pega, por exemplo, o voto feminino. A gente aproveitar aqui, a gente está em maioria, a maioria mulheres, né? A maioria mulheres. É assim, o voto feminino, só para dar um exemplo de uma conquista do movimento feminista, tal. Ele, ele, ele é um direito, mas ele não é uma garantia, né? Ele não é uma garantia. Por que não é uma garantia? Porque a qualquer momento pode ser retirado. Tá? Se você não tiver a manutenção da luta feminina, não apenas para conquistar direitos, mas para manter direitos, isso pode ser retirado a qualquer momento. Tá? E a retirada, a conquista de direitos é um processo lento, é um processo de luta lenta. Os passos são curtos, vamos dizer assim, mas o processo de retirada ele é muito rápido, que ele chega a ser até imperceptível. Né? O exemplo mais é o Afeganistão, né? O Afeganistão, quando você tem a invasão estadunidense há 20 anos atrás, o domínio das empresas estadunidenses no mercado do petróleo e do gás no Afeganistão e tudo mais, e outras coisas no Afeganistão, mas conjuntamente você vai tendo iniciativas democráticas que não tinha no Afeganistão. Uma delas é direito às mulheres, né? A mulher poder ser há uma humanização da mulher. Só que é simplesmente quando você não tem mais, quando os Estados Unidos perde, na verdade já esgota os recursos que interessavam ali no Afeganistão, tchau, volta o Talibã ao poder e aqueles direitos que as mulheres acharam que eram garantidos, eles são retirados do dia para a noite. Né? Então, assim, é só para a gente dar um exemplo como isso é estrutural e qualquer conquista não é garantida. E se ela é produto de luta, ela tem que ser. O que o GC vai bater, e que aqui eu acho que é também um ponto-chave da tese dele, a gente já está falando da tese dele, né, da escravidão ser. Sem pensar a escravidão, não conseguimos pensar o Brasil, tá? É quando ele fala de diferenciar o termo escravidão. Ele deixar de ser apenas uma palavra,
né, um processo ali que aconteceu em determinado momento, né, uma forma de trabalho, né, de organização do trabalho de determinado momento, para passar a pensar a escravidão como um conceito. O que é isso? Né? A gente deixar de pensar como um, uma dinâmica do trabalho, uma forma de organização do trabalho, para pensar num conceito. É pensar na escravidão, ela tendo desdobramentos em outras dimensões do território e da vida, né? E da vida cotidiana. Né? É ver tais como a exploração do corpo da mulher, a violência física, entre outras, tá? Vitória? Não, professor, eu queria falar aqui de enfatizar, na verdade, a contribuição do sistema escolar nesse processo. Porque a gente vê, como acho que foi a Eliane que comentou, né, que a gente vê de modo realmente muito distorcido, nada aprofundado, né, o que foi a escravidão, e ainda mais no ensino fundamental, né? E, além disso, dessa questão da escola, né, do sistema escolar, não tem uma relação também dessa precarização do trabalho, nessa conjuntura neoliberal que a gente vive, com a escravidão, né? Acho que nem a escola e muito menos a mídia faz essa... Assim, muito menos a mídia porque pode até parecer que tem um debate na grande mídia, mas se a gente analisar bem, tá todo mundo batendo na mesma tecla sem reflexão alguma. Então, em qual ambiente a escravidão ela é vista como conceito, né? Como conhecimento científico? E se a gente parar para pensar, esses ideais que o Jessé critica são de intelectuais, né? Do Sérgio Buarque de Holanda e outros. Eles são estudados e tudo mais. Então, fica o questionamento aqui. Aonde, então, que a escravidão ela é vista da forma que deveria, né? E em qual ambiente? Não sei. Um questionamento aqui. A resposta o próprio Gessé dá. Em nenhum. Em nenhum. Ele é visto como conceito. A gente tem mudanças acontecendo? Temos. Temos. São, algumas mudanças são nítidas. Você pega o sistema de cotas nas universidades, no próprio no Instituto Federal, por exemplo. Isso é uma visão da escravidão como conceito, do entendimento de que você vai ter uma parcela da população, por conta da sua cor de pele, ela vai ser excluída de determinado nível de ensino. Então, é um reconhecimento disso, então você implementa um sistema de cotas. É um reconhecimento que a escravidão é um conceito. O sistema de cotas. Por isso que ele é muito combatido, hein? Por isso que ele é muito combatido. Muito mesmo. Né? O sistema de cotas, assim, vou dar três batidas na madeira, porque assim, se a gente tiver mais 4 anos de governo liberal tal, o sistema de cotas ele está ameaçadíssimo. Está ameaçadíssimo. Né? Tanto que ele já é o cota racial, né? Quando você tem brancos utilizando da cota racial, né? Já é uma forma de tentar desqualificar essa ideia de escravidão como conceito. Mas tem outras questões também que é do ponto de vista acadêmico, que a gente tem grandes avanços. Né? Eu acho que o grande avanço é a tese ou teoria aqui do racismo estrutural. Do racismo estrutural que o professor Silvio de Almeida traz num livro, né? Ele tentando ali ele vai tentando fazendo um esforço ali para tentar elaborar uma tese sobre isso, sobre o conceito, né? Criar o conceito de racismo estrutural. Eu li o livro, assim, eu acho que ele não consegue alcançar ali, mas
um esforço que ele faz muito interessante. Eu acho que ele é um dos principais intelectuais que abordam essa questão, né? E os trabalhos do GCE, né? Os trabalhos do GCE, eles vão ter problemas de algumas questões, principalmente em relação à classe e tal, ele confunde um pouco, beleza, tal, mas ele traz para o debate público, então assim, é um debate que sai da academia, né, e vai para o público, vai para a mídia, vai sobre a escravidão e sobre a desigualdade racial que existe no Brasil. Eu acho que esse debate hoje está em evidência. Tanto que pode soar inocente, um pouco de inocência minha. Tomara que eu esteja certo. Que eu acho, desde quando você teve ali os primeiros, o crescimento que ele é apenas um movimento assim reacionário bem curto que vem por aí, que essa mudança vem acontecendo, que é uma sociedade em que é uma mudança própria do capitalismo, assim, o capitalismo não dá conta mais de reproduzir e de acumular, de gerar enriquecimento e tudo mais, se ele não incluir segmentos da população, segmentos sociais tal, que estavam excluídos, tais como mulheres, LGBT, QI+, e os negros. Se eles não forem incluídos, você não tem a reprodução, você não tem a ampliação da reprodução do capital, que é o objetivo, né? Sem isso, o capitalismo acaba, né? Que assim, a ascensão da extrema-direita no mundo, que fez com que a gente perdesse muitas conquistas, né, que a gente teve ao longo dos anos, tá levando a uma crise gigantesca do capitalismo. Assim, nunca antes na história, não sabe, pô, isso é legal. Não, não é. Isso é uma aberração para o capitalismo, né? Que é uma concentração gigantesca de grana em uma pessoa e o restante vivendo na miséria. Ou seja, a ideia principal do capitalismo, que é a circulação de mercadorias, acabou, está acabando. Né? Então, a extrema-direita está acabando com o capitalismo, né? A que diz que defende, está acabando com o capitalismo. Então, assim, essa era a minha reflexão quando a gente teve a ascensão da extrema-direita. Eu falei, pô, isso aí é voo de galinha, é o voo curto, que quando o paciente está morrendo, ele dá aquele suspiro final e depois morre. Né? Tomara que eu esteja certo, sabe assim? Eu ainda estou assim, tomara que eu esteja certo. Deixa eu ver, a Eliane escreve aqui, poderíamos dizer que isso tem relação com a hegemonia cultural. O papel da escola nesse processo de estratificação social, manutenção do status quo, como apontou Bourdieu. A escola tem um papel muito chave nisso. Tá? Nessa, vamos dizer assim, na manutenção dessa hierarquia social. Tal. Desde da estrutura escolar, a estrutura hierárquica, né, escolar, porque a gente percebe, assim, provavelmente, mesmo os que estudam no IFE, o IFE ainda tem, é mais avançado do que outras escolas, né, que a gente, por ser uma autarquia, a gente até tem muitas decisões que são internas, né, que a gente elege diretor, tal, mas você tem outros sistemas de ensino públicos que a comunidade ali não elege o diretor. O diretor vem da ideia de alguém que sei lá de onde está. Né? E as decisões, eu dei aula em escola do estado de São Paulo, por exemplo, as decisões assim que acontecia na escola, o que ia fazer, o que não ia, era uma coordenadora de ensino regional que vinha de outra, sei lá, de que cidade e tal, e que havia uma participação nenhuma ali da comunidade
em relação ao que vai ter na escola. No IFE, você tem até um modelo que, assim, poderia proporcionar a participação maior dos estudantes, dos servidores e por aí vai, nos rumos que a escola vai tomar, tal, né, nos rumos de ensino, no projeto de ensino, até em relação ao projeto arquitetônico, que eu acho que é uma coisa muito chave no processo de ensino, né, porque a gente tem uma escola, querer ter uma escola democrática dentro de um prédio que não é nada democrático, não vai rolar, não vai funcionar, né? Uma estrutura que é herdada da ditadura, né? Não vai rolar. A gente tem essa forma, mas a função não é adotada, né? O conteúdo não é adotado. Hoje nos IFES, pelo menos no que a gente conhece, a gente tem decisões hegemonicamente verticais, né? Você tem diretores tal que mandam e que a galera tem que seguir, né? Você não tem nem uma vontade dos estudantes e dos servidores de participar, de discutir a participação, né? Eles recebem também as decisões muito passivamente. E isso é produto de uma construção cultural, que a Eliane está falando, né? A gente é culturalmente construído para aceitar o que vem de cima para baixo e segue o jogo, né? É assim. Como que é? É o ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Isso é muito clássico do patriarcado brasileiro, né? E isso está dentro da escola. Isso tá dentro da escola. Muito forte, muito forte. É muito forte isso dentro da escola. Por isso que a gente sai da escola. Não tem espaço na escola para quem não se adapta a esse modelo, né? Como é colocado como pô, esse aqui é impossível de, né? É colocado como uma aberração, né? Tudo mais. É muito interessante isso, né? Enfim, passando um pouco, o que o Gessé ele quer dizer que assim, você tratar como senso comum a escravidão como um período, tudo mais, tal, um período no Brasil em que a mão de obra não era remunerada, tal, isso aí é entender a escravidão no senso comum, é entender a escravidão como um período que o Brasil passou e tal, e que acabou, e que não existe mais. A gente não tem nenhum resquício mais, né? Então, você entender a escravidão como um conceito, como algo que penetrou na sociedade brasileira e guarda marcas na sociedade brasileira, é tornar visível, é entender o Brasil real, é entender o Brasil como ele é, né? E aí que parte a tese dele, que é assim, você só vai entender o Brasil e os seus conflitos reais se a gente incluir a discussão da escravidão, tá? A Eliane coloca aqui da arquitetura. Eu bato muito firme nessa tecla, viu, Eliane, da arquitetura. E em épocas, por exemplo, que a gente teve. Em épocas eleitorais, no Instituto tal, eu cobrei muito assim, a gente ter lugares de convivência, porque a gente não tem na nossa escola, por exemplo, locais para a gente sentar e conversar com as pessoas. Simplesmente dizer, pô, eu quero sentar e conversar. Ou é chão, ou não senta. Se você não tem espaço para sentar, o que significa, né? Se você não tem mesas tal, que aquele espaço não é para parar, é para circular, é só para ter movimento, não é para ter vínculo, para você não criar vínculo. Então você não está democratizando, né? Você não está fazendo com que as pessoas se territorializem naquele espaço. Que as pessoas só vão se territorializar
se sentir pertencentes àquele espaço se elas ficarem no espaço, se elas frequentarem, se elas viverem aquele espaço. Se você não tem nenhum banco, nada, nenhum local para ela parar, ela só vai passar por lá, né? E basicamente é isso. Se a gente entra nas escolas hoje, você não tem nenhum banco, né? Você entra, já vai direto, já vai para a sala de aula, o único local que tem banco é na sala de aula, sentou e saiu, né? Passa os intervalos lá de pé, porque não tem onde sentar, volta para a sala de aula, senta, e depois vai andando embora para casa. Então, assim, a escola é praticamente um não lugar, né? Você não constrói identidade. E aí você não vai querer participar politicamente desse local, né? É o que acontece na cidade, se a gente for pensar num espaço ampliado. Cada vez mais nas cidades você tem menos espaços de reunião, né? Das pessoas se concentrarem, ficarem conversando, tal, né? É mais agora espaços privados. Aonde que as pessoas se reúnem? No shopping. O shopping não é espaço público, o shopping é espaço privado. A administração do shopping escolhe quem vai entrar, quem vai sair, né? O horário que vai abrir e o horário que vai fechar. Então você não pode escutar a música que você quer, tal. Não, isso não existe. Então você vai tendo essa ideia, né? Pô, vamos evitar concentração. Tudo é espaço de circulação. Nenhum espaço é de, de parada. Nenhum espaço é espaço de construção de identidade, de construção de territorialidade, né? Isso é muito típico do Brasil e do mundo em geral, né? Porque eu não estou falando apenas do Brasil. Se você for em qualquer outra cidade, assim, se você for para Los Angeles, por exemplo, e quiser andar a pé, você não vai conseguir de jeito nenhum, né? Andar a pé em Los Angeles. Porque são avenidas largas com os carros andando a 80 por hora. Se você for atravessar a rua, a probabilidade de você ser atropelado é muito alta. Tá? Enfim, agora é o ponto gostoso do livro, desse capítulo, que ele vai pegar o Gilberto Freire, né, no Casagrande Senzala, e mandar brasa, né? Primeiro, ele vai de certa forma concordar com o Gilberto Freire, né, ao vamos dizer assim, descrever a família patriarcal, né, em que você tem um senhor e o senhor é o centro da família, o homem ali é o centro da família, o homem branco, tá? É o centro da família, é o detentor da verdade, o que dá a última palavra, o que decide as coisas, né? Tudo é com ele ali, tá? Você tem aí a mulher, que basicamente vai ser uma, uma reprodutora, né? Uma reprodutora. Você vai ter mulheres escravas que vão ter dois papéis, né? Que é o de trabalhos doméstico e também o de reprodução. E você vai ter os filhos. Os filhos, eles vão ser, vamos dizer assim, aquela camada em que o senhor vai exercer seu poder para fazer serviços e tudo mais, né? E aí você vai ter também uma diferenciação entre os filhos, né? Os filhos... eu vou usar um termo que ele utiliza, mas não é correto, né? Que são os filhos legítimos, que é o filho com a esposa, e os filhos ilegítimos, que são os filhos com as escravas, né? Você tem essa camada em que o senhor vai exercer o seu poder, tá? O que é interessante nesse trecho é que ele vai para cima do Gilberto Freire já de forma bem ácida, né? E falar que o Gilberto Freire tem uma visão muito conservadora ao analisar o Brasil como um país de mestiços, né? E associar muito a escravidão brasileira com a escravidão de outros locais, né? Com a escravidão
muçulmana, com a escravidão moura, e por aí vai, tá? Assim, é a base do pensamento do Freire para falar do misticismo, né? Que somos todos um país mestiço, tal. E que, assim, acho que o grande descendente, assim, do Gilberto Freire é um cara que eu gosto muito, assim, de ler e tal, que é o Darcy Ribeiro, né? Que o Darcy Ribeiro vai falar isso também. Ah, não existe o, o brasileiro, tal. Somos mestiços, somos uma, uma, uma mistura de raças, tal, não sei o que lá. Isso vai meio que encobrindo o racismo, né? É bem intencionado, mas encobre o racismo. Vitória? Você comentou sobre essa questão da reprodução, né? Eu estava pensando aqui, como ainda hoje as mulheres, né, a gente ainda precisa estar em contínua luta para deixar de ser essa máquina da reprodução, sabe? E ainda assim, a gente tem de um lado, né, essa questão, só que por outro, a gente está falando de empoderamento feminino, sabe? A gente está dando lugar a umas novas questões que vai atrasando ainda mais, que vai afastando ainda mais a raiz do problema, sabe? Então eu fico me questionando como é que a gente pode falar de empoderamento de algumas mulheres que elas podem até negar, né, por desinformação, por falta de consciência crítica, não sei, mas que se aproveitam desse privilégio escravista, né? Então, assim, é uma contradição muito grande ainda, né? É bem confuso, né, a questão, principalmente no caso da reprodução, né? A Eliana, só dar, que ela fala quando ela leu o Gessé e ficou impactada com as críticas ao Freire e ao Darcy. Eu também, eu tive essa impressão, né? Mas porque o Freire e o Darcy vamos dizer assim, o que a gente vai ter mais à esquerda e progressista no Brasil, né? Que é assim, antes dos governos Lula-Dilma, vai ser quando o Darcy Ribeiro está no poder, né? Que é o Rio de Janeiro do Brizola. Por isso que a gente tem no imaginário brasileiro, assim, que o Darcy, o Brizola, tal, estão assim no auge do que é progressista no Brasil. Aí quando já você faz essa crítica assim, assusta, né? Eu fiquei também impactado quando ele faz essa crítica, mas de certo modo, hoje me incomoda quando eu escuto que o Brasil é um país de mestiços, tal, tal, tal. Isso me incomoda. Aí indo um pouco para o que a Vitória falou, que é a grande contradição da maternidade, né? É a contradição da maternidade, assim, ao mesmo tempo em que a gente fala de empoderamento feminino, né? Vai falando também de a mulher não ser obrigada a ter filhos, né? Ou então, pô, eu acho muito interessante o tema, quando eu vejo o tema, é, assim, pô, é uma fala de homem, tá? É uma droga. Mas assim, eu tô aqui também para jogar pedra e receber pedrada. Que é o termo produção independente. O termo produção independente, assim, quando eu vou no médico, assim, a gente vai no ginecologista tal, e daí vira e mexe, eu escuto esse termo. Daí você vai escuta em programas, por exemplo, no GNT lá, as mulheres falando, não sei o que lá, produção independente e tal. E eu acho muito, me incomoda muito. Por que me incomoda? Primeiro que o produção independente, ele, ele é uma, vamos dizer assim, uma coisa que só determinadas mulheres podem fazer, né? Tem o privilégio de fazer, né? Que é
a gente tem uma questão de classe aí. Mas mesmo assim, essas mulheres que podem fazer a produção independente, vamos conversar sobre a educação da criança. Essa criança que nasce da produção independente, essa criança ela vai estar no mercado de trabalho desde o seu nascimento. Porque a mulher vai lá trabalhar fora, tal, ela ganha seu próprio dinheiro, não sei o que lá. E a criança? A criança vai para a escolinha, período integral. Com 1 ano e meio, ela tá 8 horas dentro da escolinha. Pô, ela tá no horário comercial, ela tá batendo ponto, né? Você tá construindo um mini operário com a produção independente, né? E daí a gente cai em outra contradição, né? Porque a grande massa da população brasileira, né, que está ocupando as periferias da cidade, né, aí que está a população brasileira mesmo, o grande montante, mais de 70% da população brasileira, né, e as famílias que ocupam essas periferias são formadas por mães solteiras, que não tiveram opção, não escolheram a produção independente. Ou elas foram abandonadas pelo homem, ou o homem foi preso por um processo de encarceramento em massa que há no Brasil, né? O homem periférico, ele é preso sem grandes motivos e sem necessidade de julgamento, né? Tanto que você tem lá 40% da população carcerária no Brasil não foi julgada em segunda instância, então não era para estar preso, tá? E você tem também esse homem morto, né? O pai da família morto numa guerra entre as populações periféricas, né? Que você tem aqui uma guerra ali dentro, né? Que uma disputa pelo poder ali no território e uma guerra contra o Estado, né? Que é o Estado matando essa população periférica, né? Um genocídio que existe há um bom tempo no Brasil da população periférica e esse genocídio atingindo principalmente os homens. Então, a quantidade de viúvas na periferia é gigantesco. É gigantesco. Então, assim, a gente está falando de produção independente, a gente está falando de empoderamento feminino, né? Ah, produção independente, tal, escolher a maternidade, tal. Ao mesmo tempo em que a gente está falando que a mulher, como responsável pelo domicílio, sozinha ali, cuidando dos filhos e da casa, tal, é um dos grandes problemas sociais, socioeconômicos e espaciais no Brasil, né? A gente tem essa grande contradição. É engraçado que esse debate dá para se estender por outras áreas também, né? Como a questão do veganismo. A gente para pensar, a galera não está comendo carne porque não tem dinheiro, né? Então, é muito abrangente mesmo esse assunto. A gente tá diante de um governo vegano, né? Tentar Exatamente. rir um pouco. Enfim, vamos nessa, né? Vamos nessa. Que a gente falou um pouquinho das confusões do Freire e vamos dar uma avançada, porque vai ter a ideia também que ele vai trabalhar, que daí é produto da escravidão, né? E da formação da família, né? É uma tradição do Brasil escravocrata e que permanece até hoje, né? Permanece até hoje. A gente sabe que o cidadão de bem no Brasil, o típico cidadão de bem, ele ele tem assim como característica ser um homem de família e na maioria das vezes de mais de uma família, né? Ele tem mais de uma família por aí e tal. Enfim, então a poligamia é uma prática que vem ali da escravidão por conta do senhor ele ele ter os filhos com a mulher, né, com a esposa, tal, e também ter os filhos com as escravas, né, ter filhos com as escravas, né? E daí aqui ele fala filhos naturais ou ilegítimos. É isso que eu estava pensando na hora ali.
que é meio muito esquisito, né? Esses termos, né? Naturais ou ilegítimos. Pô, mas não é a mesma coisa, né? Não é filho do coisa, enfim. Isso bem assim complicado na leitura dele. Mas assim, a gente dá para passar, né? Dá para entender o que ele quer dizer, que não é filho produto ali com a esposa, é um filho com outra mulher que não do casamento, tá? É, então você vai ter essa figura da família estendida, da família ampliada, né? Que é a grande família lá, várias pessoas, e que vai ter o homem ali branco na ponta da mesa. Ele que manda nesse monte de gente. E aí, o Gessé, ele vai falar de uma peculiaridade da escravidão brasileira, que ao mesmo tempo em que a gente está falando aqui da exploração sexual da mulher escrava, tá? O senhor explorar sexualmente a mulher escrava, então a gente está falando de estupro, né? Que está na raiz do Brasil, né? A multiplicação aí dos mestiços, né? Dos mulatos, tal, que vão ali tá dentro da casa grande, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um sadomasoquismo. Né? O que é isso? O que o Gessé quer dizer com isso? Que também há uma intencionalidade da mulher escrava ter o filho com o senhor para quê? Para branquear o filho, para assim, para o filho não sofrer, não ser o escravo também, não sofrer o que ela sofreu, entendeu? Você tem essa contradição na formação brasileira, do povo brasileiro, que eu queria, Eliane, colocar a pintura, a redenção de Kant. Mas eu falei assim, não vou colocar, senão eu vou esticar muito a fala. Né? Eu vou ficar esticando muito para a gente conversar sobre isso. Né? Eu falei assim, não, vou usar só o texto do Gessé. Mas, assim, para quem não sabe o que é a redenção de Kant, é uma pintura tal que tem uma mulher mais velha, negra, assim, sorrindo, e você tem um homem branco e uma mulher mais jovem, negra também, mas um pouco mais clara, com uma criança no colo, e essa criança já bem clara, branca. Ou seja, né, aconteceu o branqueamento aí, né? E a mulher mais velha, que foi escrava, estava feliz porque conseguiu branquear a sua família, né? Ou seja, deixou de ter a marca, né, a marcação a ferro, né, da escravidão, tá? Que permanece até hoje. Isso é muito interessante isso, porque assim é uma pena mesmo. Não é uma pena porque a gente sabia que ia acontecer isso, né? A gente não ter o censo 2020. Porque ao longo dos censos, se você pegar o censo de 2000 e pegar o censo de 2010, você vai ter um aumento da população negra. Aí você vai falar assim, pô, aí você pega lá a galera comentarista do Globo News, né? Já vai falar assim, não, os negros se reproduzem mais, né? Já vai falar que os negros têm mais filhos, tal. Não, não é isso. O processo não é isso, porque o crescimento populacional não acompanha a linha de crescimento da população negra. O que é? É o aumento de políticas públicas para a população negra, aumento de representatividade, da força do movimento negro, faz com que as pessoas negras passem a se assumir como negras. Porque o censo, o que é? O censo é autodeclaração. O cara bate na tua porta, o cara te pergunta. Cor. E você tem opções ali.
falar branco, pardo, amarelo e indígena e negro. Você tem as opções. E a maioria, assim, tanto que você vai ver o de 2000, você vai ter assim uma população parda gigantesca no Brasil, né? E daí 2010 diminui a população parda e aumenta a população negra. Provavelmente se a gente é incrível não ter o censo, né, 2020, né? Até o Collor conseguiu fazer o censo. Até o Collor fez censo em 91. O governo Bolsonaro não conseguiu fazer um censo. É assustador isso. Se a gente tivesse um censo, a gente veria que a população negra novamente iria aumentar muito mais do que a população brasileira. E isso não significa que está nascendo mais negros, isso significa que as pessoas negras estão se assumindo como negras. Por quê? Porque passaram a ter direitos, né? Ah, perfeito que a Eliane colocou aqui, né? Que é os termos que surgiram, né? Pro negro escapado do negro, né? O moreno, mulata, e você vai tendo vários termos assim que é para escapar do negro. Mas hoje você já vai tendo uma mudança, principalmente entre os mais jovens, né? Entre os mais jovens, a aceitação do cabelo, né? É um processo assim que é muito visível, e eu não sei para você, para mim assim é muito, eu acho muito gostoso de ver, assim, principalmente quando eu vejo na TV, assim, esses programas que você tem um público, né, que não é o artista lá que vai lá tal, e você vê mulheres e meninos com cabelo sem o menino sem raspar o cabelo e a menina sem alisar o cabelo, tal. Eu fico até feliz, assim, eu falo assim, pô, ó, tá mudando, as coisas estão mudando, né? Não na velocidade que a gente quer, mas estão mudando, né? Enfim, então, assim, essa questão que a Eliane colocou, né, da redenção de esqueci o nome do coisa aqui que você colocou aqui, redenção de Kant, desculpa, é a visão da escrava, né, com a possibilidade de ascensão social, né? Você vai assim, eu aceito o estupro para ter ascensão social do meu descendente, né? E isso nada mais é, gente, do que a grande perversidade que é a escravidão no Brasil, né? Porque a gente não está falando nem de... Cara, eu não sei, eu acho mais perverso, não sei se é um julgamento meu aqui, mas eu acho que o Gessé também faz o mesmo julgamento, que esse sadomasoquismo, ele é mais perverso que o próprio estupro, ele é mais violento que o próprio estupro, né? Que é a abordagem sexual à força, porque o homem branco não precisa fazer força, entendeu? É uma violência simbólica que faz com que o homem branco tenha privilégios sexuais em relação a qualquer mulher, né? Eu não sei se eu estou sendo entendível, né? Mas assim, não haver necessidade de usar força para a prática do estupro. O estupro ser uma decisão da mulher para quê? Para o seu descendente ter uma ascensão. Para o seu descendente não sofrer o que ela sofreu. E isso é muito violento e perverso, né? É muito profundo, né, Vitória? Mas assim, é muito violento, né? É muito violento isso, né? Você falar assim,
pô, eu vou fazer algo que eu não quero fazer para que um descendente meu tenha uma vida melhor que a minha. É, é, é muito é muito violento isso. É muito perverso. É, e isso está muito na raiz do Brasil. Cara. Está muito presente no Brasil, né? O, Professor, diga, mas é com aquela aceitação da fé, aceitação dos costumes e tudo mais também, né? Tem essa condição, né? como assim? Como assim se diz? Essa decisão da mulher escravizada vem com condições, né? De que para isso ele precisa se aceitar europeizado, sabe? Aceitar os costumes do pai, aceitar esse lado. Não, sim, você está dizendo assim, de negar as origens, né? Assim, por exemplo, o cristianismo, aí você vai ter negar o cabelo, negar. Sim, você vai ter tudo isso acompanhado no pacote, né? O pacote é a negação da cultura, a negação da cultura, tudo mais. Mas isso já vem junto com o pacote de escravidão. Porque o pacote de escravidão, quando a gente fala de escravidão, a gente não está falando simplesmente de. Foi bom você falar isso para a gente aprofundar um pouco mais quando ele fala de conceito de escravidão. A gente pensar o conceito de escravidão é sair do trabalho não remunerado, porque se a gente trata a escravidão só como trabalho não remunerado, você vai ter europeu, filho de europeu, que vai falar que trabalhou em colônias, né, no interior de São Paulo, que também foram escravizados, tal, tudo mais. Não, a gente está falando de sequestro, de sequestro. Até assim, a Eliane colocou apagamento cultural, mas anteriormente, Eliane, você tem o sequestro, você tem pessoas vindo, atravessando o oceano sem a sua vontade, obrigadas. Né? Você vai ter pessoas se jogando no oceano para não serem escravizadas. Eles vão morrer, se matarem no meio do oceano para não serem escravizadas. Para a gente ver o tamanho da perversidade. E depois chegando aqui, você vai ter assim, as pessoas vão ser separadas. Você pega, por exemplo, ali, você vai ter pessoas que vão vir do sul da África, do norte da África. Essas pessoas vão ser vendidas separadamente, elas não vão ser vendidas conjuntamente. Por quê? Porque os escravos não eram vendidos assim, que veio da mesma região era vendido junto, de forma conjunta, porque eles falavam o mesmo idioma, a mesma língua. Então eles conseguiriam se comunicar. Então, para evitar isso, o pacote de compra de escravos era de misturas, em que eles não conseguissem se comunicar. E aí você tem ainda a negação da religiosidade, da dança. É importante lembrar, assim, que, vamos pegar um exemplo, capoeira era crime no Brasil até 1975, gente. 1975, a prática da capoeira era crime no Brasil. Não sei se mais evidente do que a herança escravocrata que isso não tem, né? E daí você vai ter a origem das religiões, hoje que a gente fala de matriz africana. Eu estou pegando na memória aqui, tá? Não posso, se alguém conhecer mais, me corrija. Que você vai pegar a Ubanda, por exemplo, que é a primeira a surgir, né? Que é a religiosidade, assim, a primeira a surgir entre os escravos, é a Ubanda. Que é uma mistura da religiosidade ali dos africanos, que vem que basicamente a religiosidade, não querendo homogeneizar, mas a religiosidade que vem da África para o Brasil é uma religiosidade vinculada à natureza, aos elementos da natureza, né?
e você vai ter uma mistura com religiosidades indígenas no Brasil. Por quê? Porque no litoral vai ter muito indígena, muitos grupos indígenas, então você vai ter essa mistura entre o indígena, o escravo indígena e o escravo vindo da África. Então você vai ter uma religiosidade híbrida surgindo aí. Num momento posterior, em que você praticamente vai ter o extermínio de indígenas na faixa litorânea do Brasil, você só vai ter indígenas no interior do Brasil, que aí você já tem já a época das bandeiras, tudo mais, né, da mineração. Você vai ter grupos africanos chegando no Brasil, né, de escravos, e que vai ter sua religiosidade misturada não mais com os grupos indígenas, mas com os europeus mesmo, com o cristianismo, com o catolicismo, que é um modo de, assim, continuar praticando a religiosidade deles, mas de forma disfarçada. Então você vai ter surgindo as figuras, né, que vão ser meio que uma associação aos santos católicos. E aí você entra o candomblé. Né? O candomblé nasce disso, da mistura com o cristianismo, né? O sincretismo das religiões africanas com o cristianismo e a Umbanda das religiões africanas com as religiões, vamos dizer assim, indígenas. Né? Você tem essa diferença entre a Umbanda e o candomblé. Tá? Só para a gente falar do apagamento cultural que a Eliane falou, além do nome, né? Além do nome. Uma vez eu tive uma discussão, eu estraguei um almoço familiar por conta dessa discussão, né? Que eu venho de uma família de descendente de europeus e o discurso estava lá que não, tinha sofrido nas colônias, também foram escravos, trabalhava no Brás lá, morava em Cortiço também, tal, não sei o que lá, tal. Eu falei assim, ó, eu vou dar só um exemplo. Eu falei bem assim, ó, vou dar só um exemplo para vocês pararem de falar isso, mudarem de assunto e parar de me irritar, porque esse assunto está me irritando, né? Porque não sei o que lá. Eu falei assim, qual que é seu nome? Daí a pessoa falou e o sobrenome era europeu. Eu falei assim, eu quero ver você procurar, encontra um negro na rua e pergunta o nome dele. Se ele vai mencionar um nome, vai falar um nome de origem africana. Não, porque foi retirado não só a religião, tudo mais, esse cara foi obrigado a trabalhar, foi retirado o nome dessa pessoa. Ela foi completamente desalmada, né? Foi retirada as origens dela, né? Porque o nome guarda a tua origem, né? Você não tem seu sobrenome, que é para saber de onde você veio, né? Foi retirado isso das pessoas. Ou seja, você não tem ancestralidade, cara. Você não tem alma. Você não tem uma origem. Isso é perverso. Isso é escravidão, né? Enfim, não preciso falar que acabou o almoço, né? O almoço de domingo ele terminou num silêncio bem, bem, bem constrangedor, tá? Enfim, dando uma avançada, e aqui eu acho que é um dos pontos altos, né? O Gessé vai falar do patriarcado, né? Dessa figura do homem como potência, né? Isso é um termo que até não está no texto dele, tá? O homem como potência. Ele coloca lá o homem como centro, tal. Eu que coloquei o homem como potência, mas é assim o homem branco como a autoridade máxima, a autoridade indiscutível, tudo mais, tal. Eu não lembro aqui se ele vai trazer essa discussão lá para os capítulos finais, o Gessé. Mas assim, você pega o processo da Lava Jato,
você tem muito disso aqui, cara. Né? Onde você enxerga isso no processo da Lava Jato? Ninguém discute as decisões, na época ali, ninguém discutia as decisões de um juiz de primeira instância, branco, né? Homem, e que estava julgando um indivíduo que tinha vindo do Nordeste e que não tinha a escolaridade que o outro tinha, que não sei o que lá, ou seja, hierarquicamente, na estratificação social é inferior. Então você não tem discussão. O branco tem razão. E ponto. Era isso. Né? Tanto que você vai ter até hoje nessa reprodução, né? Pô, o cara é presidiário, tal. O cara 20 processos, o cara foi inocentado, ainda o cara vai ser chamado de presidiário, tal. Eu tô falando do ex-presidente Lula, tá, no caso. Mas, assim, por conta do julgamento de um juiz, homem, branco, determinar, sem prova nenhuma, sem, não precisa de prova nenhuma, determinou que é culpado, é culpado. Isso é o maior simbolismo do patriarcado brasileiro, né? Que isso, a decisão daquele homem branco já basta. Não precisa de provas. Provas é um mero detalhe. No caso, quando você tem o julgamento de uma classe superior para uma classe inferior. E isso a gente vê aos milhões, né? A gente vê aos milhões. Que vai desde o julgamento do Lula, do ex-presidente Lula, até a morte da Marielle Franco, que não tem mandante, incrivelmente, até a morte do menino Miguel que cai acho que do 13º andar, do 9º andar, né? Porque a patroa colocou o menino no elevador sozinho, um menino de 8, 9 anos, não lembro a idade dele, ou um outro menino negro que é morto por tiros da polícia militar dentro da casa dos tios, estava nadando na piscina, ele recebe uma rajada de tiros, e tá tudo certo. E desde o Amarildo, né? Não sei se vocês lembram ainda o Amarildo, que não apareceu até hoje, que também é um homem negro que é morto pela... Além de falar do músico que sofreu 80 tiros, né, do exército, em plena luz do dia. Né? Tudo isso a gente está falando o quê? Do direito que o homem branco tem sobre o restante da sociedade. Tá? Para a gente não falar de conteúdo racial, de falar de conteúdo de gênero. Tá? O que é o patriarcado? O patriarcado são dois homens dentro de um carro, tá? Vendo uma mulher andando de bicicleta e ele achar que ele tem o direito de apalpar a mulher andando de bicicleta. O caso que aconteceu no sul do Brasil, eu acho, não lembro que cidade, em que a mulher cai, né, de bicicleta, e tá os dois caras no carro e tal. O que leva um cara a fazer isso? O cara acha que ele tem o direito de fazer isso. Né? É patriarcado. É assim, eu tenho o direito de fazer isso. Quem mandou ela sair com essa roupa? Se ela tá saindo com essa roupa, pedalando a bicicleta aí e tal, né? Ela tá querendo isso. E eu tenho o direito de fazer isso. Tá? E você vê como a gente está voltando a algumas coisas, né? Por exemplo, o que o Gessé cita de sadomasoquismo lá, da mulher escrava querer ter o filho com o senhor para ter ascensão social, isso ainda está na cabeça do homem, né? Que a mulher está saindo com a roupa curta porque ela está querendo ser violada. É a mesma relação. Né? O homem ainda se acha no direito disso, que é uma herança lá
da sociedade escravocrata, tá? Enfim, né? Acho que isso é bem interessante. Além de citar essas questões, eu acho interessante quando o Gessé fala da sociedade patriarcal tal, que é da relação pais e filhos, né? Pais e filhos, que é uma relação que ela reproduz violência, né? Que ele coloca até no texto, né? No texto ele fala de uma relação sádica, né? Que os filhos eles só sofriam e apanhavam menos que os escravos. E isso é um clássico da família brasileira, né? A relação violenta de pais e filhos, né? A gente vai ter que ter até leis para proibir palmada e tudo mais, e a gente vai ter luta, né? Organização civil, né? Para requerer assim o direito de bater, de espancar o filho, né? Não, é meu filho, né? Eu tenho direito de dar uma palmada, de bater. É uma, uma para mim é uma colocação muito esquizofrênica, né? Assim, educar o filho violentando o filho, né? Eu acho muito esquizofrênica, né? Pô, como é que você está educando o filho espancando ele? Você está ensinando o que para ele? Né? Você tá achando que está ensinando o quê, né? Enfim, e isso é produto do patriarcado, tá? Daquele, daquela entidade criada na escravidão, que é a entidade em homem branco, né? Senhor das terras, que pode tudo, né? Que, que eu acho que é acima dele só Deus, que também é um homem branco, tá? Né? Como que é? O lema, né? Brasil acima de todos, Deus acima de. Enfim, é bem isso, né? Que a gente está reproduzindo. Alguém quer comentar? Patriarcado? Vamos comentar o patriarcado, que daí eu vou passar para outra coisa aqui. Vamos, Vitória. Eu só queria mencionar que também tem a questão do homem da família, ou às vezes o mais velho, né? Ter esse negócio de ser o sábio, né? Quem sabe tudo, não pode contestar, tem essa questão também. Tem. A gente está falando a mesma coisa, né? É isso. E é muito interessante que, que essa discussão, você tem essa discussão acontecendo no Brasil, né? Ah, o fim da família, tal partido está promovendo o fim da família, tudo mais, tal. E muitos conflitos familiares, eles vêm acontecendo, né? Isso eu falo, assim, de conhecimento até empírico, por conta disso que a Vitória falou, que é o filho, ele tem um nível intelectual maior que os pais. Por que ele tem um nível intelectual? Ah, porque no Brasil, o pós-2000 no Brasil, a gente multiplica o número de universidades. O acesso à universidade no Brasil, a gente não tem como negar que não melhorou o acesso à universidade no Brasil. Pô, multiplicou o número de universidades federais no Brasil. Você vai ter programas, né, ProUni, FIES, tal, que a gente vai ter alguma discussão em relação a neoliberalismo, a privilégio ao capital privado, tal, pode ter, mas que a gente tem uma geração pós 2000 que vão acessar o ensino superior e que vão ter uma escolaridade superior a seus pais, isso é fato. Isso é fato. A gente tem uma geração, né, essa geração, agora, né? Tem vocês que têm
eu não sei se eu faço parte dessa geração. Não, eu não faço parte dessa geração, eu sou de uma geração anterior. Apesar de ter entrado na universidade com 21 anos, então eu entrei no pós-2000. Mas se a gente fosse levar em consideração, era para entrar em 97, 98. Mas você pega essa geração que vai entrar na universidade, terminar o ensino médio pós-2000, é uma geração que a universidade está de porta aberta. Né? E que vai ter um ensino superior, coisa que gerações passadas não tiveram. E aí você vai ter esse conflito. E esse conflito vai existir, cara. Esse conflito vai existir. Filho corrigindo o pai e, e, o, e, o, e o almoço de domingo vai ser duro. Né? Acredito que muitos de vocês devem viver isso. Né? Tem muita gente que comenta, né, que o papel dos filhos agora é acabar com os almoços de domingo. Né? Enfim, essa questão do patriarcado também é muito interessante, do sábio, o homem sábio, né? Enfim. Uma coisa que ela é desdobramento do patriarcado, tá? O que é o desdobramento? Que é a continuidade do patriarcado, mas em outra esfera, tá? A gente sai da casa e vai pensar para o além da casa, a gente vai pensar na cidade. Pensando na cidade, pensando no estado, pensando no país, tá? A gente tem na história do Brasil esse desdobramento, o que o Gessé vai chamar de mandonismo. O que é o mandonismo para o Gessé? Para o Gessé, mandonismo é o que a gente está vendo aí, cara, que é os poderosos, eles mandam no espaço público, na rua, tá? Você estar viajando com carro, por exemplo, um carro popular, você está viajando com um carro pequeno aí e tal, e atrás de você vinha uma SUV e, assim, não tem ponto de ultrapassagem, mas ela fica dando luz atrás de você, assim, para você, sei lá, desaparecer ali, para ela conseguir passar, porque ela tem que passar, porque ela é maior, ela é mais poderosa que você e você está atrapalhando o caminho dela, né? É você, por exemplo, ter na maior cidade do Brasil uma política pública para implementar ciclovias e esse projeto assim ser rechaçado pela sociedade, por parte da sociedade que reclama que tirou o estacionamento do carro. Que não dá mais para parar o carro na frente da boutique. Tá? Isso é poder, assim, eu tenho poder econômico tal, que faz com que eu mande para além do meu espaço privado. Tá? Eu mando no espaço público. O mandonismo é o popular, você sabe com quem você está falando. Tá? É isso que é o mandonismo. Mas o mandonismo ele não acontece só assim. Tá? Nessa prática, você sabe quem você está falando. Ele acontece de uma forma mais eficiente. Qual que é a forma mais eficiente do mandonismo? Eu, com o meu poder político, eu consegui eleger vários vereadores na Câmara de Vereadores. E aí, tudo que eu quiser, né, as ideias que eu tenho, vão se tornar lei. Tá? Eu eleger deputados com o meu capital, financiar deputados para os meus projetos virarem lei. Pô, esse negócio de pagar tributo, assinar carteira aí tá dando muito prejuízo para mim. Vou eleger uns deputados para acabar com a CLT. É isso. Isso é o mandonismo. E isso é muito evidente no Brasil. Tá? Isso é evidente tanto na configuração das cidades. Se você for olhar, vamos olhar as cidades, vamos caminhar amanhã pelas cidades que vocês moram e tal, e vocês vão ver, por exemplo, aquelas lombadas passarelas, sabe? Que tem nas ruas agora, né? As lombadas passarelas. Onde vão estar localizadas as lombadas passarelas? Eu
eu não sou de apostar, né? Não sou de apostar porque não gosto muito, eu não tenho muita sorte, não sou um homem de sorte. Mas assim, eu vou garantir para vocês que essas lombadas, elas vão estar na frente dos grandes players, vamos dizer assim, que é os grandes capitais. Você vai ter uma lombada dessa na frente do Atacadão, você vai ter uma lombada dessa na frente de shopping centers, tá? Você não vai ter uma lombada dessa na zona noroeste lá de Santos, perto das palafitas. Isso você não vai ter. E nem aqui para lá da Via Expressa na Praia Grande, tal. Você não vai ter. E nem na Vila dos Pescadores, em Cubatão. Você não vai ter. Mas, o porquê, a Eliane pergunta, é para o carro passar mais lentamente, para diminuir a velocidade do automóvel, Eliane. Não é para o pedestre passar, não. O objetivo é diminuir a velocidade do automóvel para quê? Para o automóvel ver o mercado e a pessoa ser induzida a entrar no mercado. Tá? Sabe, ver as promoções, dá tempo para ver as promoções que estão ali anunciadas. Tá? Então você tem isso. Né? Além de assim, a gente pode falar de iluminação e outras coisas também, que ela é distribuída desigualmente pela cidade. A gente pode falar de qualidade de asfalto, a gente pode falar de praças públicas, né? Entre outras coisas, que é distribuído desigualmente pela cidade. Tá? Que assim, aonde é mais abastecido com infraestruturas? Os locais onde você vai ter as pessoas com mais capital. Né? Você vai ter esses grandes players. Tá? Enfim, isso está na estrutura social do Brasil, na política, econômica e cultural. Tá? O mandonismo. É a esfera privada mandando no espaço público. E isso, gente, é muito interessante que o Gessé, ele vai falando tanto disso assim, né? Principalmente quando você tem a transação rural-urbana no Brasil, que daí aí ele já começa a falar aqui já do início, dos fins do século XIX, início do século XX, né, que você passa a ter o processo de industrialização no Brasil, tal, né, e você vai tendo a imagem assim de que o principal espaço da cidade são as mansões, o local onde estão as mansões, né, a casa dos mais ricos e tudo mais, tal. E o espaço público, o que é público? A praça, a rua, aquilo é sujo, aquilo é imundo, é lixo. Não fiquem na rua, não saiam na rua, né? Tem muito isso, né? Tinha um termo que... Pô, eu quando criança eu era chamado assim, porque eu vivia na rua, sabe, assim, jogando bola, assim, eu não saía da rua. E um dos termos, assim, um pouco pejorativos que a vizinhança falava, assim, era que eu era rueiro. Rueiro. Eu e mais um vizinho, a gente vivia na rua, assim, a gente saía de manhã e voltava só à noite para casa, assim. Eu aproveitava muito que meus pais não estavam em casa, né, trabalhavam fora, e vivia na rua. Vivia na rua, assim, o dia inteiro. E esse era o termo que eu era chamado pelas vizinhanças, né, rueiro. Mas de uma forma bem pejorativa, era um xingamento, isso, né? Por quê? Por que ruir era um xingamento? Porque a rua é visto como algo negativo, como algo perigoso, como algo, né, vamos dizer assim, que não tem dono, né? E não ter dono é um grande problema, tá? É um grande problema. Que daí não tem ordem, entendendo? Então, assim, a esfera privada. Isso tá tão assim incutido
Ah, a Eliane colocou assim na ditadura, né, do, das pessoas serem presas por vadiagem, tinha que andar com a carteira de trabalho, Eliane, o RG e carteira de trabalho. Mas isso, assim, é algo da primeira Revolução Industrial. Na Inglaterra, por exemplo, você tinha isso já lá em 1790, alguma coisa assim, que era a lei de vadiagem, né? Que a pessoa que estava rondando no horário de trabalho, que era durante o dia a pessoa tinha que estar trabalhando, luz do dia tinha que estar trabalhando. Se não tiver, se tivesse andando pela rua, era preso, tal, tomava chicotada, isso na Inglaterra a gente está falando, né? Mas é uma coisa que aqui no Brasil vai se reproduzir, tá? Ah, ah, é interessante que daí ele vai depois discorrer sobre, a gente já caminhando para o final, ele vai discorrer sobre a urbanização brasileira, e assim, isso aqui, para a geografia, vamos dizer assim, o GCE é pouco lido na geografia, isso é uma coisa. O GCE é pouco lido na academia, né? Dentro da universidade, o GCE não é lido. E essa obra do GCE não penetrou na universidade, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela penetrou muito é, fora da universidade. Então, assim, você tem algumas discussões que é proposta para a academia e que ainda são rechaçadas. Por exemplo, você falar, eu, por exemplo, na geografia, eu estou trabalhando com dados tal, e que está mostrando para a gente que a estrutura escravocrata e o racismo estrutural está na estrutura da cidade. Ah, como assim? Meu, as periferias mais vulneráveis é onde estão as populações, predominam as populações negras e pardas. Tá? Só isso já demonstra que a gente tem uma estrutura da cidade totalmente racializada. Daí você vai falar assim, ah, pô, mas tá lá porque, como é que é? O discurso meritocrático, né? Ah, porque não quis, teve possibilidade e tal. Mas daí você vai ver lá o que tem lá, tem uma creche para 3.000 crianças. Você tem, por exemplo, nenhuma escola de ensino médio. Então, quem quiser fazer ensino médio lá tem que pegar não sei quantos ônibus. Daí você acaba com o ensino médio noturno, ou seja, a pessoa tem que trabalhar e fazer o ensino médio à noite. Agora não tem mais o noturno, então a pessoa vai ter que, eu vou passar fome e ficar sem pagar aluguel porque eu vou fazer o ensino médio de manhã, né? Então você tem toda essa estrutura racializada, que é você aloca os negros e pardos na periferia e não servem com nenhuma infraestrutura que possibilite uma mobilidade social. Mobilidade nem social, né? Uma mobilidade intelectual, uma mobilidade cultural, uma mobilidade. Você não dá nada, né? E aí, quando você tem manifestações culturais da periferia, essas manifestações culturais elas são rechaçadas, né? Como, como criminosas, né? Ah, o rap é crime. Então vamos prender. Ah, o rolezinho no shopping, o rolezinho é crime. Vamos pegar essa molecada. Ah, o funk é crime. Vamos mandar bala. Vamos matar todo mundo. E assim vai, né? A cultura periférica sendo colocada como perigosa, como algo a ser combatido, né? Que você tem isso histórico no Brasil, né? Que é desde de prisões e tudo mais, até o que eu falei para vocês da lei que proibia a capoeira, tá? Eu fiquei assustadíssimo essa questão da capoeira, assim, ser proibida até 1975. Isso aqui, essa sociedade desigual, essa negação da rua, do espaço público, né? Pelo, pelo, pelo brasileiro, vamos dizer assim, né? A gente vai falar um pouquinho de classe, um pouco mais para frente,
é o que está na raiz, vamos dizer assim, de um fenômeno que a gente tem no Brasil, que é o fenômeno da condominialização. O que é isso? Cara, a gente não tem bairros mais. A figura do bairro, sabe? Aberto, que as pessoas vão circular e tal. Não, cara. Você vai em qualquer cidade do Brasil hoje, tanto as classes mais abastadas, quanto a classe média, até a classe média ali, vamos pensar assim, a classe C, né? Se a gente pegar lá a classificação do Portman, que ele vai colocando em A, B, C, D, né? A classe C, ela vai para dentro de condomínio. Né? Ah, por quê? Por medo da rua. Né? Aí o consumo vai para dentro do shopping center. Por quê? Por medo da rua. Né? Um esvaziamento dos centros de consumo na rua e vai tudo para espaços fechados. Né? A gente vai tendo uma privatização da rua, privatização da cidade, privatização da vida por negação da rua. Porque a rua é o local da pobreza, o local do lixo, o local do sujo, o local do perigo, o local do escuro, o local do que tem que ser negado. Tá? Essa interpretação do Gessé é muito interessante para a gente pensar na geografia. Tá? Depois, um pouco mais para frente, deixa eu ver se eu estou acabando, porque o tempo tá indo e eu tô... Não, estou acabando. Estou acabando. Mas só esse slide aqui, basicamente. Que o Gessé, ele vai estar falando desse processo pós-abolição, tá? Na verdade, ele é um pouco anterior à abolição, né? Que a abolição é de 1888, mas você já começa a ter as leis para inglês ver, né? Porque você tem a pressão inglesa para a abolição da escravatura no Brasil, né? Para a construção de um mercado consumidor assalariado no Brasil e tudo mais. Só que você vai ter a resistência dos senhores proprietários de terras para não ter a abolição da escravatura. Então, o que vai acontecer? Você vai ter meio que as leis para inglês ver. O que é? A lei do sexagenário. Não lembro quando é, acho que é de 56, né? 1856, alguma coisa assim. Que é a lei que, o escravo atingiu 60 anos, está livre. Nenhum escravo atingia 60 anos, né? Daí depois você vai ter a lei do ventre livre, que é o filho de escravo que nascer de tal data em diante é livre. Só que assim, a criança não ia viver sozinha, ela ia viver com a mãe, que era escrava, ou seja, ia continuar sendo escrava ali a criança também. Tá? E, enfim, em 1888 você tem a abolição da escravatura. Só que antes, se eu não me engano, é 1880, você tem a lei da imigração, que é uma lei para incentivar a imigração, que é uma substituição da mão de obra no Brasil. Substituição da mão de obra escrava pelo trabalho assalariado. Só que o trabalho assalariado não seria realizado pelos escravos, e sim pelos imigrantes. Por quê? Porque é aquela cultura, a gente lembrar do determinismo, né, e do positivismo, né, que os negros, os povos tropicais, né, são menos aptos ao trabalho intelectual e tudo mais. Você tem toda uma base científica para isso. Tá? Então você vai ter a busca de europeus para fazer o trabalho assalariado no Brasil, para exercer o trabalho assalariado no Brasil. E você tem uma disputa, o ex-escravo ele também é solto assim, porque eu não sei se a gente não tem muita noção o que foi a abolição da escravatura, mas tem algumas obras que trazem alguns relatos, por exemplo, de que assim a família saiu, né? Acabou o trabalho, ela saiu da fazenda. Quando ela retornou, o portão da fazenda estava fechado. A família que era de escravos ali não podia mais entrar na fazenda, ou seja, se vira. Foi isso a abolição da escravatura no Brasil. Do dia para a noite, uma grande parte da população brasileira, que era formada por negros escravizados e filhos de escravizados, né,
do ventre livre, filhos do ventre livre, eles foram abandonados à própria sorte, tá? E posto de forma, assim, a competir num mercado de trabalho competitivo com os imigrantes, né? Que já estavam, né, no mercado competitivo europeu, que chegavam aqui já, vamos dizer assim, vindos do trabalho fabril, né? A galera que veio do norte da Itália, tal, ou outros que vieram do sul da Itália, do Japão, tal, acostumado com trabalho na lavoura, com trabalho com ferramentas e tudo mais. Então você vai ter uma disputa desigual dentro do mercado de trabalho, né? Então você também tem uma discussão sobre mérito aí também, né? Como que você vai pôr o ex-escravo ali, que a vida inteira ele trabalhou como sem nenhum tipo de remuneração, de forma obrigada, tudo mais tal, para competir com um europeu que já estava ali familiarizado com o trabalho assalariado, por aí vai, tá? Meu camarada Marcelo Miyahiro, a palavra tá contigo. Opa, agradeço, professor Júlio. Deixa eu tirar aqui a mãozinha levantada, porque senão acho que ela permanece. Pronto. Você estava falando da questão da escravidão e dos movimentos que iam em direção à abolição, né? Entre livre, sexagenários, finalizando em 1888, oficialmente, pelo menos, né? Com a escravidão. Eu estava pensando desde ontem, acredito que é necessário. Aí é uma questão que eu vou lançar para você ajudar a pensar também. De lembrar da Lei de Terras de 1850, com a questão de que, já prevendo esses movimentos que a gente falou, o sistema, vou chamar genericamente de sistema, já dificultava o acesso à terra, que não seria só pela sua ocupação, né, pelo seu uso. A partir da Lei de Terras, era necessário você adquirir ela comprando ela, né, como uma mercadoria. Isso, a leitura que eu tenho, eu não sei como pode ser vista aí a partir do conteúdo trabalhado, a Lei de Terras como esse movimento inicial para dificultar o acesso de terras, principalmente ao negro, quando ele fosse ser liberto. Em Minas Gerais é isso. O que você fala a respeito disso, camarada? Não, é perfeita a tua colocação. E você sabe que isso é bom que você falou disso, a Vitória me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que o Gessé não vai citar a lei de terras. Ele não vai citar a lei de terras. E a lei de terras é uma lei fundamental para a gente entender como você vai vai ser negada a possibilidade aos ex-escravos de acessar meios de produção, cara. Porque a terra, naquele momento, a terra até hoje, né, é o principal meio de produção que a gente tem. E no Brasil, até 1850, era utilizada uma lei portuguesa, né, que vigorava, que era em latim a lei, eu não vou lembrar. Utipocidetes? E essa mesmo, né, que é assim, ocupou, é tua, né. Mas a gente teve várias formas de ocupar terras no Brasil, né, que a gente teve genocídio indígena, né, terras indígenas que foram aí mortos, a aldeia toda foi morta e o cara ocupou. Você vai ter depois a grilagem, né, que é a galera que vai ocupar a terra depois de 1850 e vai falsificar o documento
para anterior a 1850, né? Só que quem vai fazer isso é só quem tem o capital social, que é o jeitinho brasileiro que a gente discutiu ontem, né? Que é assim, o cara vai ter o primo dono do cartório, o irmão dono do cartório, tal, e o cara vai fazer isso, conseguir falsificar o documento, né? Enfim, o que você coloca assim é uma das grandes falhas do GCE para explicar a pobreza do ex-escravo, né? A situação vulnerável e de pobreza do ex-escravo, que é a impossibilidade dele de acesso à riqueza, por conta da Lei de Terras de 1850. O que é a Lei de Terras de 1850? A Lei de Terras, ela fala assim, você só vai ter terra se você tiver grana, você tem que comprar uma terra. Tudo aqui agora é propriedade privada. O que não é propriedade privada é propriedade do Estado. Então, para você ter terra, é só com contrato de compra e venda. Como é que você fala isso para um cara que acabou de sair da senzala em que ele nunca foi remunerado na vida? Como é que ele vai acessar a terra? Né? Ou seja, não vai acessar. É uma lei que é feita para não ter o acesso do ex-escravo à terra, né? A ocupação de terra. Não, perfeito isso. Exatamente. Eu estava devagando aqui, Júlio, uma devagada grande agora. Com a lei de terras, nós temos poucos quilombos, né? Vamos dar uma devagada agora. Tentem devagar comigo aí. Imaginem a quantidade de quilombos que existiriam no Brasil sem a lei de terras de 1850. Sem a lei de terras. É interessante, ó, e se a gente for devagar mais, você vai ter a presença de quilombos, elas vão estar mais próximo da faixa litorânea, tal, né? Ou seja, formados por gente que era foragida, né? Das fazendas. Né? Porque quando você tem a abolição, você vai ter praticamente 1888, a gente está falando de uma ocupação do estado de São Paulo já, né? Do café. Do, da, do, da constituição do complexo cafeeiro, né? E se a gente for para o interior de São Paulo, por exemplo, a gente não fala de quilombo no interior de São Paulo. A presença do negro no interior de São Paulo, ela é minimizada, né? Porque o negro ele não vai ser nem aceito nas colônias, porque você vai ter o regime de colonato nas fazendas de café, né? Que ela, uma pequena parte da propriedade vai ser destinada aos imigrantes para morarem ali, e ele vai trabalhar 10 horas no café, 10, 15 horas no cafezal, e o restante ele pode trabalhar lá na propriedadezinha que ele vai morar, na pequena propriedade. Que você vai ter muitos italianos nesse regime sendo aceitos, japoneses, os japoneses até é um caso interessante para ser analisado, porque ele vai introduzir uma variedade alimentar no Brasil, né? Ele vai produzir alimento na sua propriedade, e aí você vai ter uma variedade de alimentos, graças aos japoneses. Só que eu peguei essa coisa num economista que chama Sérgio Silva, que ele fala dos japoneses, do papel dos japoneses no Brasil, né? Nessa introdução de variedade alimentar, que os caras produziam na colônia, dentro das pequenas coisas. E o negro não vai ser incorporado nas colônias, né? Nem como trabalhador nas lavouras, né? Trabalhador, vamos dizer assim, que não era nem assalariado, né? Nas colônias. O cara trabalhava em troca de casa, praticamente, de casa e um pedaço de terra, um pequeno pedaço de terra, era isso que os caras trabalhavam. Por isso que tem muito europeu tal que fala assim, os descendentes foram escravizados, também moraram na pobreza. Não, os caras ganharam uma casa e um pedaço de terra. Quando a gente fala de escravidão, a gente fala que nem isso. Verduras e legumes. Você tem introdução com os japoneses. Mas é perfeita a colocação. A lei de terras, ela é uma determinante fundamental para a gente entender a situação de vulnerabilidade da população negra no Brasil, que ela é promulgada antes da abolição da escravatura, né? Ela é promulgada 38 anos antes. Então, a lei de terras é uma forma de negar
o acesso ao principal meio de produção, que é a terra, da população escrava e ex-escravizada, né, pós 1988. Perfeita colocação. Enfim, o que o Gessé vai falar desse processo de imigração, em que você vai ter o italiano, né, o alemão, mas principalmente o italiano, porque você vai ter uma massa de italianos chegando no Brasil. O porquê você vai ter essa massa de italianos chegando no Brasil tem duas explicações, tá? Primeiro, o sul da Itália, muito pobre. Você teve ali a unificação da Itália, e o sul da Itália muito pobre, agrícola e tudo mais. Então você vai ter uma população paupérrima ali, e a propaganda do governo brasileiro dando passagem, né, e prometendo terras, tal. Então vai vir uma massa de italianos do sul da Itália, e uma galera do norte da Itália, que aí já é no momento posterior, quando você já começa a ter industrialização em São Paulo, principalmente, que já é 1910, por aí. Você vai ter muita gente do norte da Itália, que já é um local industrializado, urbanizado, que você tem grandes cidades, que vão vir fugidos da perseguição política, né? Então, por isso que muitas fábricas no Brasil, você vai ter, assim, só para assinalar isso, você vai ter um grande movimento grevista no Brasil em 1917, liderado pelos italianos que vieram trabalhar nas indústrias em São Paulo, né? Que eram italianos que eram vinculados a partidos trabalhistas, ao Partido Comunista e anarquistas. Anarquistas, não partido, tá? Mas que eram anarquistas na Itália e vieram para o Brasil. E fizeram uma greve geral em 1917 no Brasil, né? Você tem aí uma das maiores greves da história do Brasil, tal, né, nessa data, tá? Só para a gente entender um pouco o que eu estou querendo dizer para vocês. Que o imigrante, ele vai ser bem-vindo nesse novo mercado assalariado brasileiro, tá? Enquanto os ex-escravos não. Os ex-escravos, eles vão ser considerados escravos. Ou seja, eles não estão aptos para o trabalho assalariado. Ah, não, esse aí não está acostumado, não vai saber o que fazer com dinheiro. Isso aí não dá para trabalhar em troca de dinheiro. Ele só sabe trabalhar no regime de escravidão, né? E daí você vai ter, eu acho assim que o Gessé vai pecar um pouco, que eu acho que a gente precisava ter alguns dados, assim, que tem momentos no livro que ele fala até que a produtividade do escravo é menor do que do imigrante. Pô, eu lendo essa afirmação, eu não consigo entender muito o porquê disso, né? Eu acho que a gente precisaria, sim, de uma melhor explicação disso, por conta desse desnível de produtividade. Ao meu ver, esse desnível de produtividade, ele está simplesmente associado, ele é simplesmente associado a ter ferramentas e não ter, né? O trabalho escravo era feito sem ferramentas, e o trabalho, quando você tem o trabalho do imigrante, pós-abolição da escravatura, tudo mais nas lavouras, ele passa a ser com o uso de ferramentas, com arado, entre outras coisas. Isso que vai dar um aumento de produtividade. Mas, enfim, o Gessé fala que o escravo produzia menos, por isso que ele não era aceito nem nas lavouras para o trabalho, para o colonato, para o trabalho assalariado, né? E assim, você tem aí o que o Gessé vai chamar de a construção da pré-história, vamos dizer assim, tanto da classe média, que é a classe que vai ser incorporada ao trabalho assalariado, tudo mais, vai ser aceita, que vão ser os imigrantes e os mulatos, né? Os filhos de senhores brancos com escravas, esse vai ser aceito no mercado de trabalho, assalariado, enquanto os ex-escravos, esses não.
esses o trabalho assalariado vai ser negado, né? Por conta de eles serem taxados como incapazes para o trabalho assalariado. E aí que a gente tem a pré-história do que ele vai chamar de ralé brasileira, que é a classe dos excluídos. Enfim, é a síntese, uma síntese de 2 horas do primeiro capítulo do Gessé, que ele fala, aborda a escravidão como nossa raiz fundamental. A Eliane colocou aqui uma questão que assim, não vou conseguir responder, não, viu, Eliane? Hoje, assim, não, eu posso pensar assim durante o dia, que é assim, ó, se quiser responder em algum outro momento, se não puder hoje a gente está com o tempo bem estourado já, mas é que eu vejo algumas críticas ao GCE relacionadas ao termo elite do atraso, como se ele falasse que há uma elite que não preza pelo atraso, uma elite benevolente, enfim. Gostaria de saber sua opinião sobre. É interessante. Eu eu preciso pensar sobre, mas assim, eu acredito que quando ele fala de elite do atraso aqui no Brasil, ele fala da elite brasileira, e você tem outros historiadores que falam isso também, que você vai ter no Brasil, historicamente, o capital privado, né, ele nunca vai produzir inovação. Nunca. Por exemplo, telefonia, quem vai implementar? A esfera pública. Rodovia, a esfera pública. Ferrovia, a esfera pública. Tudo a esfera pública. Nunca você vai ter a iniciativa privada. A iniciativa privada ela só vai se apropriar depois, né, da riqueza já produzida pelo Estado, ou seja, pelos recursos de toda a população. Mas quando o Gessé fala elite do atraso, ele fala que é uma elite que impede o crescimento do Brasil, né? Ele não fala ele não fala nos. Aí ele foge do marxismo, né? Que ele não fala de revolução, ele fala de crescimento, é uma ideia progressista, né? De desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Ele fala assim que a gente tem uma elite que impede isso, né? Mas eu nunca refleti sobre isso, sabe? De que ter outra elite que não é do atraso, né? Que é uma elite progressista. Eu tenho dúvidas, viu, Eliane, se existe a elite progressista no Brasil. Sinceramente, tenho mesmo. Gente, vamos nos ver amanhã? Pode ser? Considerações finais, Vitória? Eu achei interessante isso que a Eliane comentou, né? Eu também acho complicado a gente pensar que existe uma elite que pense ao contrário, né? Pense em renovação e que possibilite que o Brasil vá para frente, porque é basicamente isso que o Gessé traz na obra, né? É justamente ao contrário. Essa corrupção real que a gente vai estar dizendo, né? Vai estar aprofundando um pouco mais para frente, essa corrupção real que a elite faz e que a culpa acaba saindo, né, para o Estado, que impossibilita, né, qualquer avanço. Então, eu também acho muito difícil a gente pensar em uma elite diferenciada. Ainda mais porque essa elite do atraso ela também está sob domínio do capitalismo financeiro internacional, né? Então, é isso. Perfeito, Vitória. Gente, amanhã a gente se vê, 19 horas. Conto com vocês. Eu e a Vitória contamos com vocês, tá? Pra gente continuar. Amanhã, deixa eu lembrar o que a gente vai falar amanhã. Vai falar das classes sociais, tá? Das classes sociais amanhã, da construção aí das classes sociais, principalmente da classe média. Ele vai mandar ver na classe média. Gente, um abraço, até amanhã. Boa noite a todos. Obrigado, Vitória.